Começou! Teve uma vez que o Alex estava trabalhando e chega e desce uma professora braba com alguma coisa que aconteceu na aula, desce com um desses malandros. E ele era bem pequenininho, assim, tal, ele era bem baixinho, mirradinho, mas com esse tipo de vestimenta. E daí a gente, o que aconteceu? A professora chegou e falou assim, o supervisor aí, o tio do pátio, tá aí dentro? E daí a gente, ele tá ali na sala com o diretor. Vou ali falar com ele. E tu, fulano, espera aqui, que eu vou falar com ele, tu vai ver se vai passar em branco isso que tu tá fazendo na aula. Daí o Alex, cara, tipo, vestido de malandro das ruas, né? Isso. O cara vestido de malandro das ruas e tendo que aguentar ainda a professora, aqui fulaninho, né? Tratando ele como um aluno, como ele tinha que ser tratado. Mas é isso aí. É verdade. Dependendo do que ele fez, tem que ser tratado como criança mesmo. E daí o que acontece? E daí a gente ficou olhando aquele cara, e daí eu e o Alex, a gente olhava, aquele cara parecia uma criança, assim, vestido assim, né? Todo malandro. E daí o Alex, a gente falou assim, parecia que tava começando. Camisolão. Vestindo uma lona. E daí a gente olhou assim pra ele, daqui a pouco a gente olhou, cara, todo malandro. Será que esse cara aí é mais bandido? Qual é que é, né? Daí a gente perguntou assim, o que aconteceu? O que tu fez que ela quer chamar aí o tio do pátio? Daí aquele cara todo malandrão vira pra gente assim, sei lá, essa menina aí, essa mulher tá muito louca, porque... eu não fiz nada, que sacanagem, foi me chamar agora pra tio do pátio e tal. E daí o Alex segurou assim. O Alex se segurou pra não rir, assim, ficou olhando. Cara, agora ela vai... eu vou usar... E daí eu vou até usar o nome da pessoa mesmo, porque nem sei se a pessoa existe ainda no mundo, não. Vou falar porque faz muito parte da história. Daí, nem sabe como é que acessa. Daí, cara, o que acontece? Agora vai ter problema pra ti, porque ela vai acabar chamando Pedro Ivo. Pode chamar Pedro Ivo? Nem sei quem é Pedro Ivo. Chama quem quiser Pedro Ivo. Agora vou eu ter medo de Pedro Ivo. O cara é todo humano, bandido. Chama então. Bandidaço. Chama o Pedro Ivo então. E daí a professora foi demorando, só que ele foi, mesmo ele tendo mostrado essa postura, uma postura de uma rocha, né? Com essa voz, era uma rocha ele. Daí ele foi ficando nervoso, assim, tal, e daqui a pouco ele chegou pra um dos porteiros, assim, essa mulher não volta nunca, pera aí, vou falar ali com o porteiro. Aí, mano, tem um crivo aí? Daí o porteiro fala assim, o porteiro olha pra aquela criança ali, quem tu é? Tu tá pedindo cigarro pra mim aí? Quantos anos tu tem? Tu pode fumar já? Claro que posso, fumo mó tempão, tá ligado? Boa, tia. Quem viveu a nossa época sabe mais ou menos como era aquilo dos bondes dela. O cigarro de gazélio, né? Devia fumar um cigarro de gazélio. Aí, depois de um ano trabalhando com esse estagiário, não sei o que aconteceu muito bem, mas ele começou a vir trabalhar num fedor. Cara, era o fedor de mendigo. Vocês já sentiram assim, ó, o mendigo, um determinado mendigo? A gente frequentava o centro de Porto Alegre, né, ali na administração. Aquele cara que tá a 10 metros de ti, tu já veio sentindo, né, o cheiro dele. E aí o que acontece? Nesse sentir o cheiro dele, aconteceu isso com esse estagiário que estava trabalhando comigo. E aí o que aconteceu? Durante esse nosso convívio juntos, ele nunca tinha demonstrado alguma coisa nesse sentido. Apresentado nada nesse sentido, assim, um desvio de conduta. E de repente, cara, ele começa a vir trabalhar no fedor. Mas um fedor, assim, descomunal.
né? Que nem quando a gente se sentia ali trabalhando no centro, vendo lá o mendigo, mendigueira, brother, né? Vindo lá a 50 metros de distância, tu sentindo aquele fedor, né? Era comum, né? Era comum a gente passar por um mendigo em Porto Alegre e vir um fedorão de longe, assim, né? O fedor visível, né? O fedor visível. Tu via ali o fedor com tomada de fedor ali, mano. Fedor com som. Fedor com som. Boa. E aí esse profissional vindo trabalhar, o estagiário, né? Não, profissional não, desculpa, o estagiário vindo trabalhar na empresa, passando por isso, né? E aí eu chego e pergunto ali, porque eu não era o como é que é quando tem o estágio, o superior dele, imediato. tem aquele que o superior do estágio, né? Aquele que é gestor desse estagiário nesse momento, né? Uhum. E eu cheguei e falei para ele, ó, cara, não tá dando. O fedor é demais. Não vou mais trabalhar com o cara. Ei, Robson, primeiro chega perguntando assim, cara, o que tá acontecendo? Isso, o cara sempre chega, cara, não dá mais. O que tá acontecendo? Aí o cara pergunta, o que, Robson? Não é possível. Não dá mais, né? Aí o cara, o que, Robson? Não, tu não tá entendendo, sabe que não dá. Aí eu quero uma pergunta, né, Cid? Já vai virando uma afirmação. Não dá, velho. Não dá. Não dá mais. E aí o cara assim, ó, me diz, o quê? Aí ó, para, sabe que não dá. Que o cara, o quê? Né? O Denis tá naquele fedor? Então, por que tu tá me perguntando? Robson, é que o seguinte, é que ele rompeu com a namorada. Tá, mas vem cá, o nome da namorada dele é Higiene, ele rompeu com a Higiene. É banho? O nome é sabonete, shampoo? Não é, né? Condicionador, talvez? Não é, então. Porque, aqui, ó, tu vai lá e fala com o Denis. Eu não sei o que aconteceu, né? Que o Denis, ele descarrilhou, né? E fez isso com a gente no trabalho, né? Eu não sei, cara, o que aconteceu. Né? Se ele não começou a não tomar banho, a depressão, né? Algum trauma? A guria dele trabalhava em algum lugar de limpeza? Que trauma é esse? Pois é. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com o Denis, mas... ele passava no supermercado, olhava um sabonete e chorava. Começava a chorar, crise de choro. Não, mas... E olha, a gente sabe, né, que... Palmolive lá, Flores da Estação, e saia chorando. Pode ser pelo Palmolive, deve ter acontecido isso com o Denis. Você sabe, né? Aqui no programa a gente usa sempre pseudônimos, né? Para preservar a integridade das pessoas que trabalham conosco. Mas olha só, se tu acabou com a namorada, né? Tipo, teus colegas, bacharéis, né? Trabalhadores, outros estagiários, e ninguém tem a ver com isso, né? Preserve o olfato, os sentidos dos outros, preserve o seu colega, né? Não feda no trabalho, é uma campanha, bacharéis. Dessa vez eu anotei só uma coisa. Não precisa nem ser pelos colegas. Não precisa nem ser pelos colegas de trabalho. Não precisa nem ser. Mas assim, tu quer arrumar outra namorada? Vai tomar banho, animal. Vai se fedendo. O professor foi lá, escreveu o nome dele na lousa, né? Escreveu ali, no termo da lousa. Escreveu o nome dele. A matéria que ele ia discorrer durante o semestre, né? Colocou lá e começou já, botou lá, aula 1, tá, tópicos de não sei o que, blá, blá, blá. Né? Teve um... Sempre tem, né? Sempre tem os que queimam a largada, né? Teve um que já, o professor, já veio queimando a largada, né?
O chato. Sempre cuide. O chato que quer aparecer. Não, Para de encher o cuidado saco com- dos outros. Para, calma, segura, debreia. Segura essa peteca. Segura a peteca. Chegou e perguntou, professora, o senhor, né, se apresentou, né, colocou, né, o tópico da sua cadeira, mas eu gostaria de saber, que eu acho que é uma dúvida de todos, uma dúvida do coletivo, né, que está aqui, qual é o seu método de avaliação? O professor, né, prontamente, né, solícito, até eu diria solícito, com o aluno e os alunos. Não, meu método de avaliação é muito simples. Quem eu quero que passe, passa. Quem eu não quero, não passa. Assim. E a reação desse aluno que respondeu foi a mesma de vocês. Vocês estão rindo, né? A reação foi a mesma. Ele olhou assim, o professor olhou para eles, eu não entendi por que tu tá rindo. Né? Não tô entendendo por que tu tá rindo. Ô, Carlos, explica para ele. Né? O Carlos já tinha rodado 4 vezes nessa cadeira. E esse professor, quando ele fazia a chamada, ele não olhava para a turma, ele olhava só para o papel dele da chamada. E ele olhava e, né, só olhava óculos na ponta do nariz, ele olhava para a chamada e, bom, fulano, Cid, Robson, então, ele ia lendo a chamada e não olhava para todo mundo, ele só ia marcando ali quem estava presente e ausente, levantava e seguia fazendo a aula dele. E o pessoal se deu conta disso. E daí, certa feita, algumas das pessoas precisaram se ausentar, ia ter não lembro se era um jogo de futebol importante, o que era, mas o pessoal precisou se ausentar. E daí, quem não era interessado no jogo que estava acontecendo, enfim, no evento que estava acontecendo, ficou responsável por responder pelos outros, uma vez que o professor não olhava para a turma. Então, a turma dele tinha 30, 40 alunos, quando chegou na sala tinha uns 8 na aula dele. E ele achou o pessoal pouco, ele achou pouca gente, e ele começou a fazer a chamada. Cid, presente. Robson, presente. Aí, Marcelo, aqui. Fulano. E ele começou a ver que tinha muita gente presente naquela aula. Ele olhou assim, daí ele olhou para a chamada, assim, daí a primeira vez, ele olhou a chamada pela primeira vez, olhou para a aula, assim, daí ele parou assim na cadeira. Só um pouquinho, pessoal. Tem alguma coisa errada aqui. Me perdi na sala. O que está acontecendo? Tem mais gente na minha chamada do que na minha sala de aula? Não, só um pouquinho, pessoal. É o seguinte, vocês tomem respeito pela minha pessoa. Eu quero respeito pela minha pessoa, porque assim, ó, é o seguinte, pessoal, eu já enquadro vocês em falsidade ideológica. Vocês já vão ser processados por mim no segundo semestre. Olha aí. A famosa nota mínima. As pessoas comemoravam a nota mínima, porque pelo menos, né? É a nota mínima. Só que daí eu tiro 3,5. Daí a prova eram 3 questões, né? De dissertativas, já falando sobre isso também. 3 questões dissertativas. Sim. A primeira valia 3 pontos, a segunda valia 3 pontos e a última valia 4 pontos. 3 questões. E o cara, pô, vou lá, Alex, o que eu faço? Que eu vou lá falar com o professor. E o cara, tá, vai, né? Não, tu já tem, né? Outra dica, não, tu já tem, vai. Não, tu já tem, foi vai. Lá, né? Chegou o professor, professor, eu queria ver aqui, né? Pô, por meio ponto, faltou meio ponto para diferença de exame, para recuperação. Queria ver se o senhor, né, consegue reconsiderar alguma questão que eu fiz, né, o que o pode fazer por mim e tal. Daí o Carlos, né, já falamos sobre ele, né? Carlos, o famoso Carlos de outros episódios. Já falamos sobre ele, né? Aí o Carlos, né? O Carlos chegou, professor, né, como é que eu... Não, Carlos, seguinte, dá a tua prova. Vou te explicar. São 3 questões, não são? Não, são 3 questões. Ok, a primeira valia 3. 3. Segunda, 3 também. E a última, daí valia 4. Ok, 3 questões. A primeira, tu não respondeu. Então, se tu não escreve nada, eu não tenho como te avaliar. Tu entende que funciona assim? Entendo. Então, não respondi, né? Então é 0, né? 0. A segunda, tu respondeu errado. Mas eu ainda te dei 1,5. E tu respondeu errado. A última, tu não respondeu nada com nada. E eu ainda te dei meio, te dei 2. Daí tu ficou com 3,5.
Aonde é que eu vou achar meio ponto aqui? É que o senhor colocando dessa maneira, né? Realmente. É que. Carlos, tu entende que é uma troca? Pra eu te escrever alguma coisa? Pra eu conseguir te avaliar, tu tem que escrever alguma coisa? É uma troca. Então, a tua nota é 3,5. Entendi. Não, obrigado pelos esclarecimentos. Então, vou fazer o exame, né? Vai fazer o exame, cara. Me escreve, cara. Me escreve. Tinha um colega que foi apelidado como Lost, porque ele ia com uma camisa da Lost, assim, e o nosso professor apelidou esse colega como Lost. E o Lost, ele também, ele era um cara assim, ó, um gênio que se formou muito cedo, assim, a faculdade era para ser em 5 anos, né? O noturno, ele se formou em 13,5, porque ele começou a fazer cadeira de manhã e de noite, virava as noites estudando e dava o seu jeito e ainda estagiava. Um cara assim, ó, fora da curva, assim, sabe? E o Lost... Mas tem que ver se... O problema é que se ele trabalhasse com o nosso chefe, né, Robson? Por ser fora da curva, ele era lixo. tem esse detalhe. E o Lost, ele também fazia dessa com a gente, né? Eu trabalhava muito, ele tinha que achar um espaço entre para comer alguma coisa, né? E uma certa feita, ele pegou uma laminuta no horário do recreio, né? Que eu não sei, o horário do intervalo, sim, que eu sempre chamei de recreio. O recreio, né? De recrear. Recreio. Né? O horário do intervalo ali no recreio. Ele ia ali no Antônio's Bar, desculpa aí fazer uma propaganda um pouco aí, Antônio. Ele tem um monopólio, Antônio's é monopólio. Monopólio é o bar da o Antônio's é o bar, Antônio's, né? Porque é Antônio's Bar. Então o bar do Antônio é o Antônio's Bar. O Antônio's, ele tem aí o monopólio dos bares dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Lost foi lá, pegou a sua laminuta, ele pediu às 8h10 e não ficou pronta rapidamente como prometido, né? Ela ficou pronta ali, era 8h25. E o Lost tinha que comer. O que ele fez? Ele pegou isso ali no anexo 1, no centro, né? E levou para aula a sua laminuta. E aí entra lá o Lost no anexo 1 e sobe, e quando vem entrar na aula, no meio ele já chega atrasado, né? Porque os caras demoraram para entregar a laminuta. Ele vai com a laminuta que ele trouxe do Antônio, os pratos, o garfo e faca e os pratos para dentro da aula. O professor olha assim, uma laminuta, o cheirão. A batatinha. A batatinha. O ovinho. Porra, Lost. Além de você estar comendo uma laminuta na aula, tu não traz nem um pouco pra ninguém. Até aí tudo bem, né? O Lost virou uma piada ali naquele momento, né? E aí o pessoal falando, né? Não perde tempo, passa que nem o Lost, que já vem comendo pra aula pra economizar tempo, etc. Mas aí tudo bem. Acabou a aula, né? O professor já tinha ele, quem tinha apelidado o Lost de Lost, né? Só que o que aconteceu? Acabou a aula e o Lost vai lá devolver os pratos, o prato e o garfo pro Antônio. Mas quem lembra, eu acho que hoje deve ser assim ainda, nem sei como é que tá hoje, mas o Antônio fechava tipo 9 horas, né? Que era só para atender o pessoal ali do intervalo das 8h30. E o que o Lost fez? O Lost, como eu acho que qualquer pessoa teria feito, eu não sei se eu teria feito isso, não sei vocês, vou perguntar para vocês. Ele deixou os pratinhos ali na porta do Antônio.
com os talheres. O que vocês fariam no lugar do Lost, pessoal? O que vocês fariam? Vocês deixariam o pratinho ali na frente também? Esse prato ainda estaria aqui em casa ainda. Maybe, eu acho também. Eu também acho que eu, no meu caso também. E tu, Bacharel Cid? Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu levaria pra casa, passaria uma água no banheiro, e no banheiro passava uma água. Dava uma secada ali com aquele papel toalha lá mesmo, e daí faz parte já da minha casa. Boa. Cara, o Lost, ele fez o seguinte, ele pegou os pratinhos, os garfos, né, largou na porta do Antônio, tudo bem, na cabeça dele, devolveu o troço, os caras não estavam aí. Só que o que acontece? No outro dia, né, vou te dizer que isso foi numa terça, que a aula era terça e quinta, e aí já era na quinta. Na quinta-feira, que a aula era ali, no anexo 1, chega o Lost no anexo 1, e vai entrar para a mesma aula, né? Cara, tem dois funcionários ali do Antônio na porta da sala de aula esperando o Lost. Falando que tu roubou os pratos e os gatos do lado do Antônio. Reprovou, simplesmente ele reprovou, ele não entendeu, né? Não, mas por que eu reprovei aquilo, né? Ficou ali, não entendi minha reprovação. Reprovei, mas como é que eu reprovei? Não, vou lá falar com o professor. Deve ter alguma coisa equivocada. 5 e 9 é 6, né? 5 e 9 é 6, né? Claro. 5 e 9 é 6. Então, foi lá, né? Foi lá perguntar para o professor, eu queria entender um pouquinho, né? Claro que o senhor já discorreu sobre o seu método de avaliação naquela primeira aula, rimos muito, né? Mas eu queria entender por que eu reprovei, né? Porque agora eu não estou rindo muito, não estou achando muita graça, assim. O que aconteceu? Daí ele olhou assim, fulano, tá, mas onde é que tu senta mesmo? Não, eu sento ali do lado de quem? Do lado de quem? Não, do lado do Carlos ali. Não, mas então, tá, eu não preciso te explicar mais, mas como assim? O que eu te falei na primeira aula? Não, que o seu método de avaliação era simples. E qual era o meu método de avaliação? Não, quem o senhor quer que passe, passa. Quem o senhor não quer que passe, não passa. E tu sentou do lado de quem? Não, do Carlos. E o Carlos está fazendo essa cadeira quantas vezes? Ele está fazendo já pela 4ª vez. Então, agora na 5ª vez ele vai ter um colega agora, o mesmo colega vai sentar do lado dele. Olha com quem tu anda. Eu te falei na primeira aula. Olha com quem tu vai acabar andando. O semestre inteiro com o Carlos. Vai terminar que nem o Carlos. E foi isso realmente aconteceu. O cara rodou, o cara ficou ali com uma margem pequenininha, sabe aquela margem que gera a dúvida? Deixou na reta, o professor simplesmente reprovou ele só porque ele andava com o Carlos, só porque ele não gostava. Imagina se ele pergunta, Alex, mas professor, tu não gosta de mim? Precisava da pergunta? Precisava? Não, não é que eu não gosto de ti. Ele até falaria, né? Não é que eu não gosto de ti, é que eu não gosto do Carlos. Como tu anda com o Carlos, automaticamente tu... E tem mais, o aluno foi reclamar ainda, nossa, não vou aceitar, vou reclamar, né? Foi lá, não, professor, isso, aquilo. Não, e ainda quando foi reclamar, ainda disseram para ele o seguinte, não está satisfeito? Olha, a faculdade tal está com inscrições abertas. Aproveita que está com 50% de desconto e tu ainda Eu travei. Cara. É um discurso alinhado. Eu gosto de ver que assim, o carinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo, meu. Comprar de um colega meu, um certo dia ele chegou, eu tô com uma aqui, Robson, uma necessaire, mas uma necessaire boa, assim, sabe? Que eu carrego até hoje comigo, de tão boa que ela era, eu acho que foi em 2015. Marcou. Não, marcou porque eu carrego ela, hoje ela é muito boa, ela é plastificada por dentro, ela é boa mesmo, assim, nunca puxou um fio, uma necessaire boa, assim, né, pra viagem, né, quem precisa viajar, precisa de uma necessaire pra carregar seu desodorante, seu shampoo, seus cremes, etc.
E quem me vendeu foi um determinado colega de trabalho. E ele chegou com a seguinte história, né? Eu trouxe... Ô, Robson, olha aqui, minha esposa tá começando a fazer essas necessaires. Pô, eu acho que ela é muito boa, o que tu acha de comprar? E eu acho que nessa aí ele vendeu já umas 3 ali dentro da empresa, né? E tá ok, né? A gente tá em 2022, foi 2015 ou 2014, então eu tô falando de 7 anos, né? E nossa, uma necessaire que eu gosto muito, eu peguei ela, né? E eu sempre gosto de relembrar das coisas, né? Relembrar é viver, né? Então, eu sou um cara meio nostálgico. E aí eu trouxe essa necessaire, uma certa feita aqui pro meu celular, tirei uma foto e mandei para esse meu amigo, né? Que eu tinha comprado a necessaire, né? Pô, vou lá, né, recordar, eu guardo muito os meus amigos comigo desde a infância e etc. E eu fui mandar para ele, pô, amigo, né, olha aqui, né, a necessaire, fui mandar para ele, pô, foi a melhor compra, e mandei assim, pô, a melhor compra que eu fiz até hoje, né, para ele ficar feliz, já ver como é que tá o amigo. Sim. Era mais um pretexto para ver como tava o amigo, né, o então amigo. Aí eu mandei essa mensagem para ele e aí mandei só a foto, né, para começar, né, porque daí, pô, lembrança cativante, ele já vai me mandar, pô, irado, Robson. Aí eu mando para ele assim a foto da necessaire, pô, legal, o que é isso daí? Pô, legal, tá fazendo artesanato, Robson? Que legal, tá fazendo artesanato? Ele me mandou essa, pô, que legal, da onde isso aí? E eu ainda lá no meu caráter inocente mandei pra ele. Pô, vou usar um pseudônimo, né, pra gente. Pô, Eduardo, não lembra? É aquela necessaire que a tua esposa tá fazendo. E o Eduardo, não sei do que tu tá falando. O Eduardo respondeu, não sou casado. O Eduardo nem era casado. Não sou casado. Resumo da história, gente. O Eduardo me vendeu um bagulho que ele comprou ali na Voluntários e me deu, que a Voluntários é a 25 de março de Porto Alegre, pra quem é de outro estado aí. E me vendeu e me deu essa daí, que era a minha mulher que estava produzindo. E toma. Mas, um outro ditado bem importante da administração e da economia é que não tem almoço grátis. As coisas não acontecem de graça em nenhum momento. Sempre que aparecer alguma coisa meio grátis para ti, desconfia. Alguma pegadinha tem. E nesse caso, é que era muito legal a ideia de abrir o clube pra gente, mas tinha que estar lá no dia 7 horas da manhã. Por que tinha que estar lá às 7 horas da manhã? Porque ia ter uma palestra motivacional. E daí, como é que funcionava essa palestra motivacional? Ia lá um gerente e contava todo... Já começa desmotivando, né? A palestra motivacional já começa desmotivando. Daí tu tá ali, tipo assim, porra, cara, tá, pô, já acordei cedo, só queria comer um churrasco, tomar banho de piscina e tô aqui ouvindo essas groselhas. E daí falando... E bem longe o cheiro ainda, assim e tal. E daí tá, e contando, porque você é importante, porque você tal, isso, não sei o quê. Aí tá, acabou o primeiro... Somos uma grande família. E daí essa história toda, aí tá, saiu o primeiro gerente, todo mundo aplaudiu e tal. Próximo gerente, nós, porra, cara, que horas nós vamos comer? Nós estamos com fome já nessa merda, não tem nem um cafezinho. Até que teve uma hora... Que daí tá, essa última palestra, pessoal apresentou lá os temas, não sei o que e tal, e a gente reparou que tinha um baú no canto da sala, um baú comprido assim e tal, e daí ele falou assim, então pessoal, daí quando encerrou a palestra ele falou assim, então pessoal, eu gostaria que cada um de vocês agora se levantasse, um por vez, olhasse dentro do baú, olhasse o que tem dentro, porque ali tem o bem mais valioso dessa empresa. O bem mais valioso dessa empresa está dentro desse baú.
E a gente, caralho, o que será que tem dentro do baú? Mas assim, pessoal, olhem, não falem nada, sigam a fila e o próximo olha. E esse nosso colega do lado que ficava brabo, que ganhava só 200 reais, tipo, porra, meu, mas nem nesse dia a gente tem uma folga, tem que ficar ouvindo essas merdas, não sei o quê, agora tem que ficar olhando essas porra de baú. Putz, assim, já. Tá, deixa eu ver essa porra desse baú de uma vez. E a galera toda passando e olhando, e olhava dentro do baú e saía, e olhava, tipo, você que fazia uma cara assim meio. E saía. Daqui a pouco foi a vez desse amigo, ele abriu o baú, olhou pra dentro assim do baú, virou assim, vai se foder, é a porra de um espelho, vai tomar no cu. Por que era a porra do espelho?